Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Cocriando uma realidade, retornando nesse fim de ano, prometendo um vídeo por semana. Quem conhece, segue meu canal, que eu dei uma parada, um ano quase parado aí nos meus vídeos. Eu vou começar de novo. E hoje nós vamos falar de uma ciência quântica de códigos, que está muito pelo YouTube, de códigos de Grigori Grabovoi. Falei errado. Primeiro eu quero pedir para se inscrever no meu canal, que vai começar de novo um estudo. Nós vamos falar muito dessa ciência que eu aplico na minha vida, que tem me ajudado muito a acreditar no inacreditável. Vamos baixar o volume aqui. Eu quero pedir para se inscrever nesse canal, para esse canal começar a crescer agora, que nós vamos pegar assim, né? Um vídeo por semana no começo, por enquanto. Depois nós vamos ir fazendo mais vídeos, porque eu tenho um trabalho numa página no Instagram, que lá é mais intenso, né? Mas eu não trabalho muito aparecendo, é mais mensagens, espiritualidade. É Spirit Energia Motiva, quem quiser me seguir lá. É a minha página no Instagram. Então aqui hoje nós vamos falar dessa ciência simples, né? Vamos falar de evolução. Nós sabemos que não é tirar Deus, né, de ação. Na verdade, tudo que é evoluído, evolução vem de Deus. Nós oramos pelas nossas causas para melhorar. Mas às vezes a gente passa uma vida inteira orando e não vê resultado, porque a gente precisa evoluir. Conhecer a ciência, o autoconhecimento, não basta só orar, percebe? Nós temos que ir além, porque os profetas que vieram a essa terra nos ensinaram tanta coisa, além da oração. A oração, eu diria que é o primeiro passo, é básico, né? É algo assim simples, que nós podemos entender melhor, mas existe muita coisa mais dentro da física quântica, coisa elevada, coisa de evolução, que vem pelo autoconhecimento, por aquilo que Jesus falou: meu povo sofre porque não conhece a verdade da realidade. Como a realidade funciona, está dentro disso. A ciência descobriu, né, 2%, ela conhece, ela diz assim, 2% do DNA nós conhecemos, tudo que está ali dentro desse 2% e fora esse 2% ela fala que é lixo. E esses conhecimentos quânticos que a gente aprende sobre esses códigos e outras ciências mais, está fora, está além, está assim num nível de usar mais o nosso potencial humano, nosso potencial do nosso cérebro, usar mais de 2%, está tudo aí, esses 98%, aí 97%, está todas essas coisas assim, que são coisas que a gente olha assim, nossa, que loucura isso, né? É como uma tecnologia, a tecnologia que vem esse planeta muito avançada, e de primeira mão a gente acha assim tudo muito fantástico, muito assim maravilhoso, como milagre. Mas não é, é uma coisa que tem uma equação aí, que tem uma química aí diferente e que funciona. Então os códigos funcionam assim, de uma maneira que Deus fez esse mundo, pelos números, pela geometria sagrada, por essa coisa do tempo, espaço, tempo, essa coisa toda. Essa coisa da ciência quântica, da física quântica, os códigos funcionam aí desse jeito, por frequência vibratória, energias, né? Onde nos abre para novas frequências, para vibrar, né? São números códigos que servem para tudo, para curar a saúde, para doença, para toda doença. São parece que são 40 mil, mais de 40 mil códigos que o russo Grigori Grabovoi descobriu sobre todas as áreas da vida, para a saúde, para a vida financeira, né, para a saúde, para a vida espiritual, tudo para harmonizar. Nós não estamos tirando o Deus daí da ação, não, o Deus do contexto, porque isso é Deus. Eu acredito que a ciência é Deus, Deus é física quântica. E na Bíblia está escrito muito, se fala muito sobre a física quântica, mas de um jeito diferente, sobre parábolas, historinhas que Jesus contou para exemplificar como a realidade funcionava. Porque não adiantava vir aqui naquele tempo, há 2000 anos atrás, falar de física quântica, falar de ciência, que o povo não tinha condições de absorver esse conhecimento, e ainda hoje a maioria não aceita e não conhece. Então nós vamos falar de coisa evoluída, de evolução, de avançar um pouco mais. Quando nós usamos a ciência quântica dos códigos, nós estamos saindo do básico do feijão com arroz, estamos avançando um nível acima, entendendo com mais
consciência, com mais abertura de consciência. Quando nós usamos os códigos quânticos, é simplificar. Evolução é quando o ser cada vez de uma forma mais fácil entende essa realidade e aplica. Essa técnica, né? É uma técnica. Gravoboy é uma técnica de códigos que nós vamos usar para tudo na nossa vida. E eu vou deixar alguns códigos básicos aqui. O vídeo é bem curto hoje, começando, né? Não quero fazer vídeos muito longos. Então eu vou deixar no final, daqui a um pouco eu vou falar alguns códigos que eu acho importante, né? Assim, eu vou começar hoje dizendo esses códigos e a cada vídeo eu vou dar mais códigos, né? Para a gente usar, mas quando a gente for usar os códigos, não adianta dar muito código, usar 1000 códigos. Use um código cada vez. Se está com problema de emprego, quer arrumar um emprego, use um código para arrumar emprego. Se a vida é financeira, o problema é financeiro, então use códigos para a área financeira. Se é amoroso, use para amoroso. Sistema de relacionamento, use códigos para isso. Então, assim, ó, tratar um estado de cada vez, né? Porque se a gente for querer tratar tudo, né? Digamos assim que a gente tivesse uma doença, a gente teria várias coisas. Às vezes a gente vai no médico e começa a falar com o médico, começa a contar tudo que a gente tem. Dói aqui, dói ali. O médico fala assim, calma, calma aí, para tudo. Uma coisa de cada vez. O médico já me falou para mim, eu não tenho doença, mas uma vez que fui lá para fazer uma revisão e comecei a falar um monte de coisa. Ele falou para mim assim, para tudo. Uma coisa de cada vez. Percebe? Nós aqui temos que fazer uma coisa de cada vez. Então vamos usar um código durante um mês, talvez, e resolver aquela questão. A gente parte para o outro, para o próximo, resolver outra questão da nossa vida. Então hoje eu quero falar, né, da coisa dessa prática, assim, uma das principais dificuldades que a gente tem é de pôr em prática a lei da atração. Se fala muito a lei de atração e ela não funciona, porque de todo jeito as pessoas estão aí, não funciona muito, né? Porque as pessoas, talvez de maneira errada. Primeiro nós temos que criar o nosso mundo, o que queremos, para depois atrair. As pessoas acham que a lei da atração vai funcionar na nossa vida sem a gente criar o que a gente quer. E mesmo que a gente vai usar os códigos em cima daquilo que nós queremos, nós vamos desenhar o nosso mundo e vamos usar um código para para ter aquela frequência certa, para ligar aquilo que vai nos ajudar a atrair o que nós queremos. Mas nós temos que desenhar o nosso projeto, o nosso sonho e depois usar a frequência que vai nos ajudar, através dos códigos. Então, porque a gente tem muita dificuldade, porque às vezes a gente se deixa, né, se levar por momentos negativos, momentos que a gente tem na nossa vida, pensamentos negativos, a gente está muito negativo no nosso processo, na nossa vida diária, e todo esse processo interfere, né? Então, para facilitar essa prática, tem um estudo de Gravoboy que ele criou, na qual é possível transmutar, né? E positivar, né, esta nossa situação, que é uma potência, que é um poder, que ele, através dessa potência, nós vamos transmutar a nossa negatividade, porque se tudo que a gente quer melhorar na nossa vida, nós temos que sair do que é negativo, nós temos que parar de ser negativo, nós temos que erguer a nossa vibração, aumentar a vibração e atuar numa frequência alta, né, numa alta frequência para poder chamar aquela realidade. Então ele deu uma coisa bem simples. Quando a gente se sentir negativo, eu uso isso, por um pensamento, por alguma coisa que nós estamos recebendo de fora, inconscientemente. Às vezes as energias vêm e nos pegam, assim, quando nós estamos meio aí parados pensando, e nós começamos a pensar e começamos a ficar negativo, né, por alguma interferência. Então nós vamos usar essa potência, que nós vamos dizer assim, que é uma coisa que é assim, ó, 10 elevado à potência menos 17. Então a gente pode também dizer assim, 10 elevado a menos 17, nós começamos a falar isso vai limpar nosso campo magnético na hora. Na hora, se nós estamos tristes, depressivos, né, desanimados, negativos, nós vamos subir. Nessa hora a gente vai subindo. Aqui começa, na mesma hora, isso é limpo o nosso campo, né, de energia negativa, vai para o positivo. Então, eu vou explicar como que isso funciona para a gente entender como que essa potência vai funcionar, para a gente ter fé e acreditar. Na verdade, não é ter fé. É uma técnica, usando, falando, ela vai. Uma vez que a gente fala ela vai limpar nosso campo magnético, não é no campo da fé. Uma técnica é uma técnica, né? Nós vamos fazer alguma coisa daquele jeito e vai funcionar. Agora a fé, ela trabalha mais no campo daquilo que nós não vemos e não sabemos, não acreditamos sem ver. Mas isso aqui é uma técnica, uma vez aplicada ela funciona. Então vamos fazer assim, esta potência,
Vamos ver assim, vou ler aqui para vocês como que ela funciona, né? Então, 10 elevado à potência menos 17. Então, eu deixo essa explicação sobre essa potência. Eu vou dizer como que funciona. A nossa alma cria a realidade a cada 10 elevado a 17 por segundo. Quer dizer, na questão dos números, Deus fez desse jeito. A cada 10 elevado a 17 por segundo, é bem rápido, né? Por segundo, de fragmento. É muito rápido isso, né? Um fragmento de tempo, né? Então, nos compete a opção de criar com esta velocidade de forma harmoniosa. Então, 10 elevado à potência menos 17 não é uma sequência, né, não é uma sequência numérica, é uma potência, é um poder. É um poder que abre a realidade, que bate no teto daquela coisa que está bloqueada, que nós queremos abrir para a gente criar. Então, é uma potência. 10 elevado a menos 17 é uma potência de Grabovoi, pela qual é utilizada como uma sequência e serve, não é utilizada como uma sequência, né? Mas ela serve para aqueles momentos que um evento provoca um sentimento, sabe? Que alguma coisa acontece, que um evento até que a gente recebe de fora acontece na nossa vida e provoca um sentimento em nós de negatividade, então nós colocamos essa potência no sentimento, neutraliza, né? Neutraliza é algo assim mesmo como uma limpeza, por exemplo, né? É como uma vassourinha que vai limpar, vai varrer toda aquela negatividade. E é utilizado durante o dia. Nós podemos utilizar quando a gente se sentir negativo. E meio assim para baixo, sentir que a vibração caiu. Então também que nós tenhamos aquelas emoções negativas, serve para limpar as memórias, pensamento negativo que eu esteja tendo no momento. Palavras ouvidas de fora, faladas, né? Que alguém me falou alguma coisa e me deixou deprimido, por exemplo. Me deixou negativo. Então essa potência abre uma fenda. O que essa potência faz? Ela abre uma fenda no teto de concreto. Vamos falar de tempo, né? De realidade de tempo aí. Ela abre uma fenda no teto de concreto criado pela imagem coletiva, que nós recebemos muita coisa do coletivo negativo, né? Muito pensamento negativo, muitas emoções negativas, muita coisa que vem que a gente nem sabe. De repente a gente está bem, de repente a gente está para baixo, nem sabe por quê, porque a gente recebeu do coletivo. E ela abre uma fenda nesse teto aí, e interpõe entre nós e o Criador, né? E por isso nós somos ouvidos imediatamente, percebe? Há um desbloqueamento aí, a gente é ouvido imediatamente, que a gente começa a falar isso, já é ouvido. Então, consequentemente, o nosso problema se resolve em um piscar de olho. Eu quero dizer que se resolve naquele momento ali que nós estamos negativos, não vai resolver toda a nossa vida. Mas naquele momento nós vamos sair da negatividade para o positivo, né? Porque nós precisamos disso a todo momento. Para eliminar todos os pensamentos negativos em um nível profundo. Então a gente vai repetir 10 elevado à potência menos 17. Neste momento o Criador recria o mundo. Aquilo que estava negativo, né? Nosso pensamento, nossa volta, tudo aquilo que a gente estava pensando negativo é recriado naquele momento, naquele exato momento que a gente repete 10 elevado à potência de menos 17, ou 10 elevado a menos 17. Então o Criador está em contato, a gente está em contato com o Criador naquele instante, naquele segundo que abriu-se aquela fenda no tempo. Naquela realidade a gente recria o nosso mundo de novo, perfeito. Mas eu quero dizer que imediatamente nós vamos sujar de novo, né? Porque a gente vai ficar negativo, vai receber de fora. Então é bom, sempre que a gente sentir que a emoção está negativa, que nós estamos negativos, a gente só fala 10 elevado à potência de menos 17, 10 elevado a menos 17. Então naquele exato momento tudo é criado de novo. E daí nós podemos recriar nosso mundo e refazer o nosso sonho, nosso pensamento positivo aí. Então é usado para transpor tudo o que é negativo. E de fato, quando nós convidamos essa potência, os pensamentos negativos desaparecem, né? No exato momento. Esse número que devemos usar, e quando pensamos algo negativo, né? Quando nós estamos pensando também, e quando nós duvidamos de que um evento pode ser feito, percebe? Se eu duvido de algo, que algo pode ser feito na minha vida, um evento, alguma coisa, então eu repito isso. Porque se eu duvidar de alguma coisa, que alguma coisa seja possível, também tem outro número, tudo é possível. Mas isso aqui é rápido. Isso me ajuda a acreditar, né? Que é possível. Isso tira a minha negatividade, me limpa o campo magnético.
que eu estou duvidando, que eu não estou acreditando. Exemplo, durante exposições, permissões, algumas vezes pensamos que os nossos desejos são impossíveis de ser alcançados, né? Que Deus não vai permitir, a gente está muito negativo, desacreditado, desanimado. Então nós falamos 10 elevado à potência menos 17, ou então 10 elevado a menos 17. E nesse exato momento nós recebemos esse apoio. E eu queria dizer como é que nós vamos acreditar nisso. Que prova isso nos dá. Então eu vou dar um outro exemplo de uma coisa tão maravilhosa que acontece aqui na Terra, que eu não sei se tem embasamento científico, mas eu vivo isso, experimento isso como uma realidade, eu vou contar como isso acontece. Então isso aqui está mais ou menos no nível dessa outra coisa que eu acredito muito, que é muito verdadeiro. E não é por fé, aquilo é real. Eu provo disso, todos os anos eu faço isso. É aquela história, eu não sei se eu falo de tradição, perto da Páscoa tem um dia que é de quinta para sexta-feira santa, né? Que nós saímos, isso só quem mora no campo entende disso, mas quem mora na cidade também entende pelos seus antepassados, né? Mas os mais jovens não entendem como isso funciona, nem acreditam muito nisso, talvez não tenham passado por isso. Mas eu faço um ritual, não é ritual, eu vou lá assim, por exemplo, vou com meu filho que mora no campo, no interior, muitas vezes eu vou lá e faço com ele, muitas vezes ele faz. É aquele dia que nós vamos lá e recolhemos água, né? Então de quinta para sexta-feira nós vamos lá e recolhemos uma água. Aquela água pode ser guardada ali, pode ser guardada 20, 30, 50 litros, quanto a gente quiser. A gente vai lá nas fontes e colhe e armazena aquela água durante o ano todo. O que acontece ali? Eu acredito assim que os anjos, eu acredito muito nos anjos, seres evoluídos, né, que vêm de outras realidades, passam ali por aquela realidade, pela terra naquele momento, eles abençoam aquela água. Eu não sei o que eles fazem, não sei qual é o processo usado. Percebe? Se eles usam um código, um número, sei lá, mas eles usam alguma coisa ali, acontece alguma coisa paranormal, extra normal, né? Eu falo assim, além terra, e aquela água, o que acontece? A gente armazena aquela água durante um ano, ela não estraga, não é uma coisa incrível que acontece ali, porque quando nós pegamos a água normal, qualquer água comprada, mesmo tirada de um poço, fora desse dia, ela vai durar talvez uma semana, 2 semanas, um mês, eu não sei quanto, eu já fiz esse teste, e ela começa a criar limo, né? Ela cria limo, tem muitas bactérias, muita coisa, a água estraga. Mas essa água colhida nesse dia, gente, acontece, eu diria como milagre, poderia chamar assim. Ela não estraga de jeito nenhum, pode fazer essa experiência que eu já fiz muitas vezes. Tu usa essa água o ano inteiro, ela se mantém intacta. É como uma água destilada, mas acontece assim, sem a gente fazer a água destilada. Percebe? A gente vai lá, mas tem que ser antes do sol nascer e tem que ser neste dia, antes do sol nascer, de quinta para sexta-feira, nós vamos lá e colhemos essa água. Esse é um fenômeno que acontece. Então, percebe? Se nós acreditamos ou não, não importa, não precisa acreditar, tu só vai lá e colhe a água e deixa ali na tua casa armazenado o ano inteiro e essa água vai se manter intacta, sem nenhuma bactéria. Percebe o que aconteceu ali? E esses códigos, o Gravoboy é um homem que estuda muito, é um físico, é um mecânico, e ele tem muita coisa que ele sabe, tem muitas patentes. E tudo que ele fez, ele deixou registrado, ele deixa registrado em cartório. Essas coisas, essas curas que ele faz, as pessoas vão, submetem-se a esses códigos antes de fazer um exame laboratorial e depois, e o resultado é outro, de melhora. Eu acredito muito, eu uso muito na minha vida, quando eu tenho qualquer dor, na minha família. O meu filho, quando uma abelha morde, ele tem alergia, na mesma hora ele fica assim, né? Fica horrível, ele incha muito, muito. E ele começou a usar esses códigos, então ele já não incha mais, percebe? Quando ele começa a usar o código, já começa, o veneno é neutralizado. E se usa para tanta coisa. Tudo pode ser usado, esses códigos. Eu vou dar alguns códigos hoje que eu acho assim, não sei se mais importante, né? Mas nós precisamos de tudo, área financeira, amorosa, relacionamento, espiritual, nós precisamos de uma ajuda. Mas não estamos tirando Deus, né? Tudo que é evolução e que é fácil e cada vez facilita mais, que dá resultado, eu creio que tem Deus, tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira, que nos leva a conhecer isso e nos ensina essas coisas. Este conhecimento que é para ser passado na Terra, né? A evolução é isso. O que é evolução? É o que é cada vez uma tecnologia mais evoluída, cada vez mais o ser humano expande a consciência
e aprende mais. Porque o que é feito, do que é feito um ser evoluído? De conhecimento, de agregar conhecimento cada vez mais e mais. E é infinito conhecimento para o ser. É pelas eras, é pelos neons de tempo, por muitos e milhões de anos. Os avatares que vieram à Terra são assim, cheios de luz, cheios de conhecimento. Agregaram pelos anos e milhões de anos cada vez mais e mais conhecimento. Então isso é apenas mais um conhecimento, não é tirar Deus do contexto. Usar os códigos é facilitar a vida de um jeito simples, curar as áreas de nossas vidas. E eu vou dar alguns códigos para que eu vou finalizar o vídeo e peço se inscreva nesse canal. Eu vou trazer coisa muito boa para curar a nossa vida. O planeta precisa de cura. E nós também podemos direcionar esses códigos quando a gente falar eles para o planeta. A gente diga salvação global para o globo, né, para todos. Então vou falar uns códigos aqui para nos ajudar. E como que a gente usa esses códigos? A gente pode pôr numa garrafa de água, durante a gente vai tomando aquela água e vai mentalizando, pode falar. Eu acredito muito que a palavra é muito poderosa. Na Bíblia está escrito assim, Paulo fala que a palavra está junto de nós, na nossa boca, e ela planta a semente no coração, percebe? Quando nós falamos, então, isso é algo muito poderoso. Mas não precisa falar, pode olhar e mentalizar. Mas eu gosto muito de usar a palavra, porque a palavra, desde o começo, era o verbo, e o verbo era a palavra, se criava tudo, percebe? Então é mais poderoso quando tu fala. Então tu pega um código do carisma, por exemplo, e tu fala assim, 4, 9, né? Tem números que tem espaço, tem que deixar o espaço, dar uma respirada e falar. Eu vou fazer esse vídeo, depois que eu postar ele, eu vou deixar direitinho como que tem que ser usado. Eu fiz no papel aqui, não sei se vai aparecer, não aparece, tem muita luminosidade. Mas lá, eu vou deixar certinho como usar esses códigos aqui. Vou escrever na descrição do vídeo. E eu vou falar aqui os códigos que eu vou deixar aqui. Mas existem 40 e poucos mil códigos. Para tudo tem código, para ajudar a nossa vida, para se desenvolver as áreas da nossa vida. Hoje eu vou falar, por exemplo, assim, como que da saúde. A saúde perfeita, nós queremos ter uma saúde perfeita. É claro que existe código para cada parte do nosso corpo. Se a pessoa está com problema no coração, ela vai usar um código determinado. Se é no pulmão, outro. Mas ela vai ter que fazer um trabalho de vários dias, de mentalização, de falar esses códigos, percebe? Porque ela vai abrir, ela vai assim, ó, aumentar a frequência, ela vai limpar a frequência. O código faz uma limpeza para isso acontecer. Por exemplo, o código da saúde perfeita é assim, 1814321, não tem espaço. Os números têm que ser dito assim, um a um, um por um. Não pode dizer, por exemplo, 8143, é um por um. 1814321. Esse é o da saúde perfeita. Isso aí vai nos levar a ter saúde perfeita, né? É uma frequência de saúde perfeita. Nosso corpo é energia e frequência. Luz, energia e frequência. Então nós vamos harmonizar a frequência certa. A saúde tem uma frequência perfeita. E quando eu começo a dizer esse número, eu começo a chamar essa frequência da saúde perfeita. E, por exemplo, outro código que eu acho muito importante é o do carisma, que é 4917185948117. Percebe? Eu vou repetir esses números, eu vou chamar a frequência do carisma. E tudo é possível. Quando eu não acredito que as coisas são possíveis, eu vou lá e pego e começo a falar esse número, vai chamar a frequência para tudo ficar fácil e ser possível. Tudo que eu quero é possível. Daí eu digo assim, 519, espaço, dou uma respirada e daí eu continuo, 7148. Tudo é possível. Falando várias vezes, eu vou chamar essa frequência certa de tudo é possível. E assim a do amor, né? Quando eu quero atrair uma pessoa ressonante comigo, ou no meu relacionamento, para melhorar o meu relacionamento, eu falo esse número assim. Aí tem espaço. 888, respiro. 412, dou uma respirada. Daí 1289018. Essa é a frequência do amor. E tem vídeos no YouTube aí que fala dessa frequência maravilhosa. E mais um número, 541, que é para harmonizar o relacionamento. E o da prosperidade, estou dando alguns códigos que eu acho assim, mas não são, todos os códigos são importantes, estou dando alguns. Cada vídeo eu vou dar 3, 4 códigos.
O da prosperidade, por exemplo, quando eu quero prosperar em alguma coisa, eu uso a frequência desse número, ó. 71427321893. Então eu repito muitas vezes durante o dia, eu posso falar, eu gosto de falar. Pode pensar nos números, olhar, visualizar, mas é bom falar. Então eu vou atrair a frequência da prosperidade, eu vou começar a vibrar ali, as coisas vão começar a aparecer, acontecer para mim, para ter prosperidade. Abundância financeira é a mesma coisa, né? Abundar, abundância financeira no financeiro. Isso é tão fácil de mentalizar, tem que decorar essa frequência, fica mais fácil. 318798. 318, dá um espaço, respira, daí 798. E tem outro número muito poderoso para chamar dinheiro rápido, né? Dinheiro inesperado. 520. Esse faz aparecer dinheiro assim, se eu guardei um dinheiro que eu esqueci num casaco, numa bolsa, ou está lá no canto de um baú, percebe? É a primeira coisa que vai acontecer, eu vou achar esse dinheiro. Aconteceu muito isso comigo. Quando eu comecei a fazer essa frequência do 520, eu comecei a achar dinheiro em toda parte dentro de casa, que eu nem sabia que eu tinha guardado. E também apareceu oportunidade de uma hora para outra, fora daquilo que eu estava fazendo, surgiu oportunidade para mim ganhar um dinheiro inesperado, por isso que fala. É algo que vai aparecer de repente, vindo de qualquer lugar, inesperado, eu não estava esperando. Então eu começo 520, 520. Várias vezes por dia, vários dias, começo. Experimento para ver o que acontece. Depois comenta aqui no vídeo. E a outra que eu acho muito importante, que as pessoas estão muito, mais da metade do planeta está nisso, que é a depressão. As pessoas que estão em depressão, por favor, usem essa frequência para começar a curar a depressão, para começar a sair dessa depressão, né? Para ter ânimo, ter atitude e percebe? Iniciar algo, sair da depressão, sair da dor. Então, na depressão, o número é essa, a frequência assim, ó, 5195143199891, para curar a depressão. Para vibrar na frequência da alegria, do amor e outras coisas, sair da depressão, percebe? E quem está desempregado precisa de uma frequência aí para arrumar emprego, então vai repetir assim, 3185145176118. E para a gente ficar positivo, vou repetir de novo a potência, né? Aquele poder e potência que é 10 elevado à potência menos 17. Que pode ser dito assim, 10 elevado a menos 17. Quando sentir que está negativo, está deprimido para baixo, use esse aqui junto com o da depressão, né? Que ajuda muito. E para a gente divulgar o conhecimento sobre a Terra, esse é muito importante. É quando nós sabemos que uma coisa faz bem para nós, divulgue para as outras pessoas. Mas às vezes as pessoas não têm coragem, né? Elas não têm confiança, autoconfiança, elas têm medo de falar em público. Então comece a falar esse número para divulgar o conhecimento, que você vai ter coragem. Quando vê, você vai estar aí pela mídia, pelas redes sociais, divulgando conhecimento. Aquilo que você sabe que é bom. Então você vai dizer esse número para ter essa coragem. 972185418. Esses são os códigos que eu deixo para esse vídeo. Eu vou falar muito sobre isso, que isso é um estudo. Eu vou reforçar o que estão falando muito aí no YouTube. Tem vários vídeos sobre os códigos de Gravoboy. Percebe? Mas mais uma pessoa falando. Quanto mais pessoas falar, mais pessoas serão beneficiadas. Eu já sou muito beneficiada por esses códigos e eu quero passar isso para vocês. Então, em cada vídeo que eu vou fazer, eu vou passar alguns códigos. Sempre que eu falar dessa ciência quântica de Gravoboy, eu vou passar alguns códigos. Então, hoje eu passei esse que eu acho assim importantes. Não sei se são os mais importantes, eu quis passar esse. Mas eu vou focar mais assim por assunto. Quando eu falar de amor e relacionamento, então eu vou fazer vídeos, vou passar os códigos, tudo sobre aquilo, sobre a vida financeira, que nós sabemos que na vida financeira nós temos que investir, tem lá aquela parábola que fala dos talentos, né? Como que nós vamos gerir a nossa vida financeira? Vamos chamar a frequência da abundância, da prosperidade, que vai nos apoiar. Nós vamos começar tudo que é bom para crescer, para ter prosperidade, vai chegar à nossa vida. Nós vamos usar a frequência certa para atrair isso. Não deixe de orar, percebe? Isso aqui é algo evoluído, que está até, é algo mais, é autoconhecimento, percebe? Porque a vida inteira as pessoas, desde que nascem até morrem, elas oram, mas eles não têm muito resultado. Precisa agregar mais oração e conhecimento. Eu vejo que não basta orar.
Se nós oramos e continuamos fazendo tudo errado, estamos tristes com depressão, porque a pessoa que está com depressão, ela ora, mas por que ela não é curada? Ela não está fazendo tudo o que pode, ela pode fazer mais. Então vamos inserir a física, a ciência. Ciência de Deus. Porque na Bíblia está escrito, né? Tem gente que fecha a porta da ciência e não entra e não deixa ninguém entrar, está errado. Mas Gravoboy faz algo maravilhoso. Ele descobriu pela ciência, com muitos estudos, algo maravilhoso, está disponibilizando para as pessoas. É o que tem que fazer, mas muita gente detém o poder da ciência, detém a ciência só para si. E quando vende, vende muito caro. Se nós vamos vender, teria que ser por um preço acessível a todos, percebe? Não é cobrar esses preços absurdos que as pessoas estão aí nesse marketing digital, cobrando 7, 5, 10 mil por certas informações que Deus dá de graça. Então eles estão retendo a ciência, né? Os mistérios, os segredos. Isso é condenável na Bíblia. Nós não devemos reter conhecimento. Não devemos, né, ser aquele tipo, né, está sendo advertido aos que, né, não distribuem a ciência para todos, ficam para si, como um poder para dominar e ainda cobrar muito caro. E eu não vou cobrar nada por isso, eu estou dizendo algo maravilhoso que faz transformação na minha vida, que me chegou de graça e de graça será dado. Então é mais uma pessoa nesse grupo que está aí disponibilizando conhecimento, passando conhecimento pela terra. Então eu vou deixar aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva nesse canal, faça uso desses códigos, eu vou deixar certinho na descrição do vídeo. E eu farei mais vídeos sobre isso. A minha missão é passar o conhecimento sobre a terra. E eu farei isso. Então deixo um grande abraço a todos, um vídeo por semana para começar. E com o tempo eu farei mais vídeos, mas é um a cada semana. E eu vou daí falar o de hoje é no sábado, talvez no outro dia vai ser no domingo ou num dia da semana. Daqui mais alguns dias, uma vez por semana, vídeo no YouTube. Se inscreva no canal para apoiar esse canal, para crescer. Que conforme cresce, mais vídeos eu posso fazer. Então eu deixo a todos com esse estudo maravilhoso, acreditem, tem Deus nisso. Não tenham medo de ir para o conhecimento, para o autoconhecimento, não condenem. Não condenem, porque tudo é sagrado e tudo é bom. Nós temos que parar com essa dualidade de condenar, isso é bom, isso é ruim. Se faz bem, eu acredito que é bom. Tem Deus nisso. Então uma boa tarde a todos e até o próximo vídeo.